turma! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano. Eu sou a professora Aila e hoje nosso assunto é carta pessoal. Sim, carta pessoal. Na semana passada nós conhecemos esse gênero, nós começamos a trabalhar sobre ele e hoje vamos continuar, ok? Mas antes, vamos para a nossa leitura de fluência. Olhem só. Hoje é sexta-feira, é dia de leitura cronometrada. Como é que funciona? Você vai pegar o seu celular e vai cronometrar 1 minuto. E durante esse 1 minuto você vai ler normalmente, nem rápido demais, nem devagar demais, ok? Quando terminar esse minuto de leitura, você vai marcar a palavra onde você parou e vai contar quantas palavras você leu até chegar ali, ok? Chegou ali, anotou quantas palavras você leu, já envia para sua professora, ok? Mas qual é mesmo o nosso texto dessa semana? Qual é o texto que a gente está lendo essa semana? É o texto chamado Adivinha, que foi escrito por Margaret Miller. Vamos fazer uma leitura, vamos treinar, na verdade, né? Porque vocês já leram, já fizeram a leitura silenciosa na segunda, fizeram a leitura em voz alta terça, fizeram a leitura compartilhada ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, será a leitura cronometrada. Mas, para vocês terem mais ou menos uma noção de como vocês devem ler, eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhar e já vão saber mais ou menos como é que tem que ler durante a leitura cronometrada, ok? Nem rápido demais, nem devagar demais, com a entonação correta durante 1 minuto, ok? Acompanhem a leitura que eu vou fazer. Adivinha. Adivinha quem limpa os seus dentes? Um gato? Um sapateiro? Um limpador de vidros? Um patinho de borracha? Não, um dentista. Quem limpa os dentes é o dentista. Adivinha quem pilota um avião? Um motorista? Um anjo? Uma tartaruga? Um bebê? Não, um piloto. Quem pilota um avião é um piloto. Quem faz pão? Uma girafa? Um saltimbanco? Um artista? Um ceramista? Não, o padeiro. Quem faz pão é o padeiro. Quem conserta o carro? Um caranguejo? Um bombeiro? Um palhaço? Um veterinário? Não, o mecânico. Quem conserta o carro é o mecânico. Quem entrega as cartas? Um mágico? Um jogador de futebol? Um policial? Um papagaio? Não, o carteiro. Quem entrega as cartas é o carteiro. Claro, né, gente? Quem entrega as cartas é o carteiro. Então, vocês vão fazer uma leitura tranquila, sem atropelos, sem ficar parando entre cada palavra. Vão fazer uma leitura bem fluida, uma leitura fluente, ok? E depois dessa leitura, marquem a palavra onde pararam, né? Fizeram 1 minuto de leitura, terminou o minuto, marca a palavra em que parou e conta quantas palavras leu, ok? Envia para sua professora, ou pelo WhatsApp, ou pela plataforma, manda uma foto, não sei, manda um áudio, diz, professora, li tantas palavras. A gente quer saber quantas palavras vocês leram, ok? Então, quem entrega as cartas é o carteiro. E carta é justamente o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje, ok? Na carta pessoal, na semana passada, nós interpretamos uma carta e nós começamos a planejar a produção, a escrita de uma carta. Lembram-se que uma pessoa escreveu para outra pessoa, a gente analisou a carta que ela escreveu e já foi pensando, já foi começando a planejar uma carta de resposta para aquela que foi enviada antes. Lembram disso? Estão começando a se lembrar? Então, nós vamos continuar com o trabalho que começamos semana passada. A habilidade de hoje é produzir texto com a formatação própria do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto do texto. Ou seja, nós vamos escrever uma carta. Uma carta que tenha todos os elementos da carta que nós já
Vimos, já descobrimos quais são, e que atenda à situação em que ela está inserida, que ela atenda corretamente ao contexto em que ela está inserida, ok? Mas antes disso, vamos nos lembrar aqui que situação é essa. Na aula passada, na nossa aula anterior, nós vimos que o Semi recebeu uma carta da Rita. A Rita viajou para o Egito e enviou uma carta para o seu amigo Sami para manter o contato, para matar um pouquinho as saudades e contar o que estava acontecendo com ela, ok? Vou fazer uma leitura rápida só para a gente se lembrar mesmo desse contexto, ok? Primeiro de tudo é a data, o local e a data. Alexandria, 22 de julho de 2004. Oi, Sami, como vai você? Essa é a saudação ao destinatário. Vão se lembrando dos elementos da carta. Oi, Sami, como vai você? Estou há poucos dias no Egito, mas já começo a sentir saudades do Brasil. Aqui está tudo bem. A família de Ramsés é muito legal e recebeu com carinho. Ainda bem que os tios dele falam português. Senão, eu estaria perdida, pois não falo nenhuma palavra em árabe, que é a língua que se fala aqui no Egito. Alexandria é uma cidade linda, mas ainda não tive tempo de passear muito. Primeiro estou conhecendo os hábitos da família. Eles seguem uma religião chamada islamismo e rezam 5 vezes por dia. Mas muitas coisas são parecidas com as nossas. Eles veem televisão e assistem até um desenho animado muito engraçado, que se chama Sipbed. Eu não entendo nada, só sei que ele se parece com o Aladim. Lembra daquela história que a gente leu uma vez na escola? Então, e você? O que tem feito de bom? Me escreva logo, pois sinto falta dos amigos. Um abração, Rita. Essa foi a carta que começou toda essa situação. A Rita viajou para o Egito, foi exatamente para a cidade de Alexandria, que fica no Egito, se hospedou na casa da família do Ramsés, que deve ser um outro amigo dela, e estando lá, ela escreveu uma carta para o seu outro amigo chamado Sami, ok? Para manter o contato, para dizer que chegou bem, que está tudo bem, que ele não precisa se preocupar, mas que ela sente saudade dos amigos aqui do Brasil. Entendendo essa situação, nós começamos a planejar. Nosso combinado foi ajudar o Sami a construir uma carta respondendo a carta que a Rita tinha enviado para ele. E aí nós pensamos nesses seguintes pontos aqui. A carta precisa de local e data. A gente tinha que pensar no local e na data para ajudar ele. Tínhamos que pensar em uma saudação para a Rita. No caso, antes, a Rita foi a remetente, porque ela enviou a carta. Agora é o contrário. O Sami vai ser o remetente, porque ele vai enviar a carta, e a Rita vai ser o destinatário, porque agora é ela quem vai receber a carta. Então, nós temos que fazer uma saudação para a Rita, uma saudação ao destinatário. Nós temos que pensar no corpo do texto. O corpo do texto é a carta propriamente dita. É onde ele vai falar o que está acontecendo, vai dar notícias, perguntar mais notícias. E nesse corpo do texto, nós tínhamos pensado em elaborar da seguinte maneira, seguindo os seguintes passos. Primeiro, responder às perguntas feitas pela Rita. Ela perguntou como vai você e perguntou o que o Sami tem feito de bom. Temos que responder essas perguntas no corpo do texto. Nós também temos que contar algo mais que seja interessante, algo que seja interessante sobre a vida do Sami agora, ok? E também procurar saber algo mais sobre o dia a dia da Rita no Egito. Procurar saber alguma coisa, o que ela tem feito, o que mais ela fez, se ela já conseguiu se adaptar ou se não conseguiu, como é que ela está estudando, ou se ela está estudando, se ela está de férias, o que ela vai fazer nessas férias. Tentar, descobrir um pouco mais sobre a situação da Rita. Depois de
atender a todos esses pontos, nós temos que pensar numa despedida bem carinhosa, porque ela foi muito carinhosa, ela mandou um abração para o Sami, então o Sami também tem que fazer uma despedida carinhosa para ela. Temos que assinar e montar um envelope. Caso a decisão seja de enviar uma carta física, né, no papelzinho com envelope, a gente tem que montar um envelope, ok? Mas se nós decidirmos fazer uma carta eletrônica, que é o e-mail, aí não precisa de envelope, ok? Mas isso já é uma coisa que a gente vai conversar depois. Enfim, esse foi o plano que nós fizemos. Construir uma carta com local e data, saudação para Rita, um corpo do texto atendendo a esses pontos aqui, fazendo uma despedida carinhosa e a assinatura do Sami. Vamos ver, vamos pensar em possibilidades para ajudar o Sami, ok? Tem um porém. Tem um grande detalhe que talvez nem todo mundo tenha pensado. A carta que a Rita escreveu é de 2004. Nós não estamos mais em 2004, nós estamos em 2021. A Rita está escrevendo de Alexandria, que fica no Egito. Nós estamos em Teresina, no Piauí, Brasil. Então, nós teremos que fazer algumas adaptações para montar nossa resposta para a Rita, tá? Vamos fazer de conta que essa carta chegou faz pouco tempo, tá? Vamos fazer de conta que a carta da Rita chegou aqui em 2021. Chegou esse ano. E que ela está falando desse ano, ok? Vamos fazer de conta que não é 2004, que na verdade a Rita foi em 2021 para o Egito e que escreveu a carta em 2021, ok? E a gente vai responder estando no ano de 2021, que é o ano que nós estamos vivendo agora, ok? Combinado? Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, local e data. Local em que nós estamos, vamos fazer de conta que o Sami também vive aqui conosco, ok? Vamos fazer de conta essas duas coisas. Primeiro, que a carta original é de 2021 e que o Sami é um companheiro da terrinha de Teresina, que nem a gente, ok? E aí a gente fica mais fácil para ajudá-lo a fazer a resposta dele, ok? Nosso local será Teresina, Piauí. O local sempre é a cidade. Eu, tia Ila, gosto de colocar também a siglazinha do estado, ok? Então eu sempre coloco Teresina, Pi, que é Pi de Piauí. E a data, 13 de agosto de 2021, vamos colocar a data de hoje, né? Para dizer que está bem atual. Já temos o local e a data, perfeito, é a primeira coisa que tem na carta, que fica sempre bem em cima da folha. Depois do local e a data, tem a saudação ao destinatário. Existem N formas de fazer essa saudação, nós podemos pensar em formas infinitas de se saudar uma pessoa, né? Eu coloquei aqui 3 opções que eu acho que a Rita poderia gostar. A primeira, olá Rita, tudo bem com você? Bem parecido com o que ela fez, não foi? Ela disse, oi Semi, como vai você? Então a gente poderia fazer uma saudação igual a dela. Olá Rita, tudo bem com você? Igual não, mas bem parecido, né? Outra saudação poderia ser ainda mais carinhosa. Querida Rita, que saudade! Bem mais carinhosa, não é? Bem mais próxima. E uma terceira opção, minha amiga Rita, como vai você? São 3 opções que eu achei bem carinhosas, bem adequadas para a gente indicar para o Semi. Não sei o que ele vai escolher, talvez ele escolha uma dessas, talvez ele construa outra, vamos ver, né? Já temos local e data, que foi a nossa primeira
Nosso primeiro item, Teresina, Piauí, 13 de agosto de 2021, local e data. Temos 3 opções de saudação ao destinatário, ok? Vamos ver qual aqui o SEMI vai decidir, né? Vamos para o próximo item. O próximo item era qual? O corpo do texto. O corpo do texto é onde nós vamos escrever a carta propriamente dita, onde nós vamos contar aquilo que sentimos, onde nós vamos perguntar aquilo que queremos saber, onde nós vamos falar o que achamos importante, o que achamos interessante, perguntar, onde vamos fazer o diálogo com o destinatário. No caso dessa carta, em que o SAMI vai enviar uma resposta para a Rita, nós temos que atender 3 pontos específicos para construir o corpo do texto. Primeiro, responder às perguntas feitas pela Rita. Na carta original, a Rita começou a carta logo de cara com a pergunta. Ela disse: "Oi, SAMI, como vai você?" Então, nós temos que responder a essa pergunta. Como vai você? Ela perguntou e nós vamos ajudar o SAMI a responder. E no finalzinho, ela perguntou: "E você, que tem feito de bom?" Né? Já quase na despedida, ela jogou essa pergunta: "E você, o que tem feito de bom? Me escreve logo, hein? Que eu sinto falta dos amigos." Ela fez a pergunta e ainda fez o apelo para que ele escrevesse logo, porque ela sente falta. Então, nós temos que atender a esse questionamento também. A gente tem que responder no corpo do texto da nossa carta a essas perguntas dela. Depois de responder as perguntas da Rita, nós vamos contar algo mais que acho interessante. Carta de hoje, 13 de agosto de 2021. O que está acontecendo de interessante aqui agora? O que está acontecendo de interessante na nossa vida? Assim, não específico, não você exatamente, eu exatamente, mas na vida de Teresina, o que tem acontecido de interessante? Como é que estão as aulas? Bom, são crianças, então vamos falar das aulas, né? Como é que está sendo a nossa aula? Nossa aula está sendo na escola? Nossa aula está sendo no quintal de casa? Nossa aula está sendo na rua? Nossa aula está sendo como? A gente está assistindo a aula vendo a professora de pertinho ou é à distância? Está vendo a professora pela TV? Está vendo a professora pelo celular? Está ouvindo a professora pelo rádio? Como é que a gente está tendo aula agora, né? E as férias? Nós estamos voltando das férias, sim, eu ainda estou em ritmo de férias, ainda estou pensando, ai, como foram boas minhas férias. Como é que foram as férias do SAMI? Ele pode querer contar isso também, não é verdade? São coisas interessantes que ele pode querer colocar e que nós podemos ajudá-lo a colocar na carta de resposta para a Rita. E depois disso, procurar saber algo mais sobre o dia a dia da Rita, porque a carta é como se fosse uma conversa escrita. E numa conversa não é só uma pessoa que fala, a outra pessoa também fala. Na carta da Rita, ela falou, e no final ela fez uma pergunta: "E você, o que tem feito de bom?" Quando ela faz essa pergunta, ela está chamando o SAMI, que é o destinatário, para falar também. É como na conversa, como a gente conversando um com o outro. A gente faz uma pergunta, questiona alguma coisa para que a outra pessoa responda também, para que a outra pessoa também fale. Afinal, uma conversa só é uma conversa se os dois falam, tá? Se não, se chama monólogo, só um falando e o outro ouvindo. Enfim, sabendo o que tem que ter no corpo do texto, mãos à obra. Olha só o que a gente pode contar nesse corpo do texto, nessa carta. Primeira coisa é responder as perguntas, né? Como vai você, SAMI? O que você tem feito de bom? Vamos ver. São apenas opções, né, que ele pode escrever. Ele pode dizer assim: "Eu estou bem e sinto a sua falta." Já responde, né? Como vai você? Ele diz logo: "Eu estou bem."
e sinto a sua falta. Mesmo ele estando bem de saúde, mas ele sente falta da amiga dele, né? Nesse mês que passou, foi o nosso recesso. Eu descansei e brinquei muito. Ele já está respondendo o que ele tem feito de bom. Só faltou você nas partidas de videogame e nos jogos de adivinha. Afinal, nós somos a melhor dupla. Olha só, no primeiro parágrafo ele já está respondendo. Como vai você? Estou bem e sinto sua falta. O que você tem feito de bom? Mês que passou foi nosso recesso, nossas férias de julho. E nessas férias ele brincou e descansou muito, mas sentiu a falta da amiga, porque eles são a melhor dupla nos jogos de videogame e nos jogos de adivinha, ok? Ele já respondeu as perguntas e agora ele vai contar algo que ele ache interessante. Vamos ver o que pode ser de interessante, né? Este ano, nossas aulas têm sido super diferentes. Que diferença que está tendo? Temos aulas pela televisão e pelo celular. Nós fazemos todas as tarefas em casa e depois enviamos para a professora. Ela corrige e se falta alguma coisa, ela pede para reenviar. Eu acho que o Sami está estudando pelo Mob Educa-me. Eu tenho a impressão de que ele está estudando pelo Mob Educa-me. Porque lá no Mob, quando a criança envia uma tarefa que não está muito boa, a professora corrige e pede o reenvio. O que ele achou de interessante para contar para ela, para Rita? Ele achou interessante falar das aulas, que agora estão sendo pela televisão e pelo celular. Vamos ver o que mais ele pode querer contar. E imagina só, as explicações são no YouTube. E quando eu não entendo, posso assistir de novo até entender. Ou então procurar outros vídeos do mesmo assunto para ver outras explicações. Gostei, Sami é um menino interessado. E também tem as aulas na televisão. Na hora que termina o desenho, que a gente sempre assistia junto, já começa a aula de português. É bem legal. As professoras são engraçadas. E o RS significa que ele está sorrindo. Ele acha as professoras engraçadas, então ele, para reforçar que acha elas engraçadas, vai sorrindo e mandando os RSzinhos para a amiga dele. Vamos ver o que mais ele contou. Mas e então? Como estão as suas aulas aí no Egito? Você também assiste aula pela televisão ou pelo celular? E do que você brinca aí? Você já arranjou uma dupla para as brincadeiras? Já são perguntas, são questionamentos. Isso a gente já começa a perceber que está chegando ao fim do corpo do texto, já está chegando ao fim da carta do Sami, ok? Mas antes de passar para o próximo item, vamos voltar aqui. Olha o que o Sami achou interessante, olha o que a gente ajudou o Sami a achar interessante, né? Ajudou o Sami a construir a carta dele. Respondemos as perguntas? Perfeito, falei bastante disso já. E aí ele foi falar das aulas. Aulas pela televisão, aulas pelo celular. Quando a professora corrige e está faltando alguma coisa, ela pede para reenviar, bem próprio do aplicativo que a gente usa na escola. E que as explicações são pelo YouTube. Tá todo mundo antenado na internet, né? As explicações são pelo YouTube. Quando ele não entende, ele volta ao vídeo ou ele procura outros vídeos que abordem aquele assunto. Acredito que seja uma coisa que todo mundo faça, né? Se fosse eu, faria. E eu ainda faço. Como professora, sempre pesquiso e sempre acho vídeos mais interessantes com as explicações mais fáceis. E ele também fala que as aulas pela televisão, que nem essa que você está assistindo, essa aqui que eu estou na sua telinha agora explicando como é que se constrói uma carta. Ele está explicando, né, o que ele achou de interessante nessas aulas, que é justamente depois do desenho que eles assistiam juntos. Assistiu o desenho, terminou, já vai para a aula. E que ele acha as professoras engraçadas. E ainda ri das professoras que ele acha engraçadas. Ok? Depois de contar tudo que ele acha interessante, ele vai questionar como é que está
a vida dela lá no Egito. Como é que a Rita está assistindo a aula? Ele achou as aulas dele super interessantes pela televisão. Mas e ela? Será que ela está assistindo também pela televisão? Já é uma forma de assegurar que a Rita mande uma carta de volta e que a conversa se mantenha, permaneça, né? Que ela responda e que eles continuem a conversar. Terminado o corpo do texto, nós temos que fazer a despedida e a assinatura. Eu trouxe aqui duas opções, ok? Vê se não me esquece, hein? Esperando a sua resposta. Um grande abraço do seu amigo, Sami. Ou então, espero ansioso pela sua carta. Responde logo, tá? Beijão do seu amigo, Sami. São duas despedidas carinhosas, com um apelo para que ela responda e com a assinatura dele. Como será que ficou o resultado? Temos várias opções e o corpo do texto está bem construído, atendeu a todos os itens, todos os pontos que nós levantamos na aula anterior. Vamos ver como ficou? Olha só o resultado. Local e data. Toda carta tem que começar com local e data. Local, Teresina, Piauí. Data de hoje, 13 de agosto de 2021, ok? A saudação. Minha amiga Rita, que saudade! Ai, que lindo! Uma amizade verdadeira. O corpo do texto, com tudo aquilo que nós construímos juntos. E aqui, a despedida e a assinatura. Vê se não me esquece, hein? Espero ansioso a sua resposta. Beijão do seu amigo, Sami. Ele respondeu os questionamentos da amiga dele, da Rita. Ele falou sobre aquilo que ele achava mais interessante, fez questionamentos para que estimule a Rita a escrever uma carta de volta, fez uma despedida carinhosa e assinou. Esse foi o resultado da nossa carta pessoal, que é uma resposta à carta que a Rita enviou para o Sami, ok? Então, resumindo tudo isso, ao escrever uma carta, é preciso ficar atento ao motivo da carta, também ao destinatário e à mensagem que se quer passar com a carta, para utilizar a linguagem mais adequada à situação. Lembram daquele RS, RS, RS? Só é permitido utilizar algo desse tipo quando é uma carta pessoal para uma pessoa que você conhece, para um amigo, para um familiar, ok? Não enviaríamos isso para uma empresa. Também é preciso lembrar dos elementos da carta. Isso já fixou, né? Local e data, saudação ao destinatário, corpo do texto, despedida e assinatura, ok? Então, por enquanto é só. Hora de beber uma água. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula de retomada de habilidades, ok? Até mais!